Primo, como que é essa história? Vale a pena comprar imóvel? Não vale? Como é que faz? Bom, sempre pra mim vale a pena comprar imóvel. Só tem uma exceção ou outra, que eu diria assim, a pessoa que viaja muito. Tipo, o cara trabalha, tem hora que tá em Fortaleza, tem hora que tá no Recife, tem hora que tá no Sul, Balneário, né? Aí realmente não vale a pena você ficar, não dá pra você ficar comprando casa. Mas eu sou da opinião que todo ser humano tem que ter a própria casa. Duda, mas você não manja nada, cara. Você é moleque, você tá chegando agora. Cara, eu fiz um vídeo esses dias lá no meu Instagram mostrando a opinião dos maiores livros de finanças do mundo. Todos falam a mesma coisa. O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira, O Kiyosaki do Pai Rico, Pai Pobre, né? Todos esses livros falam, tenha sua própria casa. Aí o Pai Rico, Pai Pobre, no grande clássico dele, né? Ele fala sobre a casa, muitas vezes, não ser um ativo, ser um passivo. Aí todo mundo começou a falar, nossa, viu só? Ele é fera, hein? Ele é contra comprar casa própria. Aí ele escreveu um outro livro, que chama, acho que Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, esclarecendo isso. Aí ele chega e fala, não, peraí. Eu nunca falei que não é pra você ter uma casa própria. Eu mesmo tenho minha casa própria e acho uma ótima decisão. O que eu falei lá é que nem sempre a casa própria vai valorizar. Mas que ter casa é universal, ninguém não quer ter casa. Né? Até quem fala que alugar é bom quer ter uma casa. Né? Então, pra mim, esse é o primeiro ponto. Ter casa própria é fundamental, é bom, a gente sente paz, a gente tem aquilo que é nosso, sabe? Então, talvez, hoje eu não quero ter casa, mas todo mundo quer ter pelo menos um dia para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e tal, né? Então, lá no meu canal, eu falo para pobre, né? 99% do que eu falo lá é voltado para pobre. E o que eu vejo é que tem muita distorção a respeito do aluguel versus financiamento. Tem muita comparação sem noção nenhuma que não se aplica para pobre. Tem muito valor que não condiz com a renda de quem é pobre. Então, vou dar um exemplo. O que vale mais? Você financiar uma casa de 400 mil ou você alugar e pagar um aluguel ali de 1.800? Aí o pessoal fala, porque o aluguel vai sair muito mais barato que a parcela de 400 mil. Mas daí eu falo, mas quem falou que pobre compra casa de 400 mil? Entende? Tipo assim, o meu canal é voltado para pobre. Pobre não, nem aluga e nem compra casa de 400 mil. Compra uma casa pelo programa Casa Verde Amarelo do governo, que custa 200 mil e a parcela vai ser mais barata que qualquer aluguel que você me botar na frente. Então, eu entendo isso, que tem canais que tem uma clientela, os seguidores de um nível de vida diferente, e talvez aquilo que ele está falando vai fazer sentido. Por exemplo, se você tem 1 milhão, vale muito mais a pena você alugar uma casa e... você investir 1 milhão, ter uma renda passiva ali de 10 pau por mês, aluga uma casa por 5 e sobra 5. Isso não tem cabimento nenhum para um pobre, entende? Nenhum pobre tem 1 milhão, né? Então... e não mudo minha opinião, cara, tem a sua casa própria, é o que o cara fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Tem a sua própria casa. Todo homem, ali generalizando o gênero humano, né? Todo homem deve ter o seu próprio teto, um lugar, o teu próprio chão, um lugar para falar que é seu. Aí ele finaliza falando que bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa. Então, eu sou dessa opinião, e eu sei que muita gente não concorda, mas eu acredito que a maioria dos argumentos, que muitas vezes são válidos mesmo, são válidos, mas não vale para pobre. Ô, primo, mas sabe o que eu acho? Não sei se você concorda comigo e o André também. O que eu vejo como problema para quem vai comprar um imóvel? Você falou algo muito importante no seu canal e da outra vez que você veio aqui, que é a amortização. Então, o que acontece, infelizmente, com muitos brasileiros? Eles compram lá a casa, vamos supor, né, de 250 mil, financiam, não dão uma entrada, vamos supor, financia tudo, né? E no meio desse caminho, eles não têm uma garantia do emprego. E aí, o que acontece? A pessoa foi pagando, só que chegou no meio lá do financiamento, ela não conseguiu pagar, entendeu? Ela perde aquele dinheiro e, infelizmente, perde o imóvel. Você não acha... O que você falaria hoje para uma pessoa pobre, né? Eu digo pobre de dinheiro, para que ela consiga comprar um imóvel, para que ela não caia em armadilhas e perder de repente? Tá, então a primeira coisa eu falo lá no canal, né? Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Saiba a tua realidade para você não querer ter coisa que não é para você. Né? Então, eu, por exemplo, eu morei a vida toda em São Paulo. Eu me mudei para Osasco a contragosto. Eu não queria ir para Osasco. Mas lá estava mais barato a casa e ia caber dentro do meu orçamento.
Então, para eu não dar um tiro no pé ou meter os pés pelas mãos e fazer asneira e me endividar e me lascar e comprometer meu salário com uma parcela absurda, eu mudei de cidade. Então, a primeira coisa é, vamos ter noção aqui de qual que é a renda familiar da pessoa e quanto que ela deve buscar o valor, assim, no imóvel. Aí, tem esse ponto, por exemplo, que é assim, se eu vou financiar, eu vou pagar em 30 anos. Demora pra caramba e no final eu vou ter pago quase 3 vezes o valor que eu financiei. Isso é verdade. Só que o que muita gente não fala é o seguinte. Eu fiz uma planilha, tá? Planilha Excel básica, tá lá no meu canal. Se eu financiar hoje, sei lá, vai 150 mil, ao final de 30 anos, sem usar amortização, só pagando a parcelinha uma por mês por 30 anos. Eu financiar esse valor aqui, aos 30 anos, lá depois, no final, 150 mil, eu vou ter gasto mais ou menos 400 mil. Caramba, Duda, você pagou quase 3 vezes mais. Que treta, hein? Pois é. Só que eu fiz o cálculo de que se você alugar uma casa que também custa o aluguel 1.500 por mês, após 30 anos, reajuste após reajuste, ano a ano, você vai ter gasto 900. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. O primeiro não, que eu já falei vários. É uma coisa assim. Financiar você paga 3 vezes mais, tá? E alugar você paga 3 vezes mais do que quem financiou. Entende? Então, às vezes eu vejo uns comparativos assim. Olha, aqui está uma casa e o valor da parcela é 1.500. Aqui está um aluguel e o valor é X. Só que a gente vai fazer aqui o cálculo de quanto você vai gastar, aí vem numa letrinha bem pequenininha lá embaixo. A gente não vai levar em conta o reajuste anual do aluguel. Cara, se enterra, bicho. Como é que você quer fazer um comparativo de aluguel sem levar em conta o reajuste do aluguel, né? Aí, porque o GPM é absurdo, salgado, absurdo. Né? E no comparativo que eu fiz, eu nem usei o GPM. Eu usei um comparativo, se não me engano, de 6% ao ano, que é ok. Se for se basear no IGPM ou às vezes no IPCA, 10%. O GPM já foi 20%. Peguei uma média basiquinha ali, 6%. No final, o cara vai ter gasto 800 mil. E acabou, beleza, vai pra cá que o imóvel não é teu. E na casa, eu paguei 400, que é metade, e é minha casa. Eu posso vender a casa e recuperar os 400. Então, eu não sou a favor de alugar de forma nenhuma. Eu penso que a pessoa tem que buscar o máximo de informação para saber como baratear a coisa. Então, tem programa do governo. Tinha antigamente o Minha Casa Minha Vida, que depois mudou para o Casa Verde e Amarela, que agora, pelo que eu entendi, vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida, com a mudança aí do presidente, né? Então, o que é o Casa Verde e Amarela? É um programa que vai te dar juros, tipo assim, metade do valor de uma casa normal. Se hoje os juros de um financiamento tá 11, lá é 5,5. Se não me engano, você consegue a partir de 4 e pouco. E ainda te ajuda com metade do valor da entrada, que é o tal do subsídio que o governo dá. Então, você pega ali, vou dar o meu exemplo. O meu apartamento lá custou 250 mil. Eu dei uma entrada, consegui um monte de benefício, paguei o valor e a minha parcela era 1.300 por mês. Eu pesquisei, sabe esses aplicativos Viva Real, Zap Imóveis, esse negócio de aluguel? Nenhum apartamento lá de Osasco era mais barato do que a parcela que eu pagava. Por pior que fosse. Tipo assim, uns apartamentos zoados, sabe? Que você olha a foto e fala, caramba, o cara não teve nem o trabalho de arrumar a casa pra tirar foto. Feio o imóvel. O valor da parcela do aluguel era mais caro do que o valor da parcela que eu tô pagando e que vai ser regressiva, né? Porque quando você financia, a parcela vai diminuindo mês a mês. O aluguel vai aumentando. Então é isso, sabe? É você pensar que tem que encaixar no seu orçamento. Pra mim, eu não vejo sentido. Quando que eu acho que vale a pena você viver de aluguel? Quando você tem uma grana reservada para que, se der ruim, você tem uma grana para comprar a tua casa. Normalmente o pessoal fala assim, não, viver de aluguel é uma maravilha. Só que o cara, ele tem dinheiro no banco pra caramba e sabe que se der ruim, ele vai lá e compra, né? E aí tem um ponto que você falou, né? E se no meio do financiamento der algum problema e tal? Existem seguros hoje em dia, né? Dá pra você contratar seguro desse tipo aí, que em caso de morte, em caso de desemprego e tal. Mas tem o fato também de que, independente se você tá morando ou se você tá alugando, se secar a tua torneira de renda, você tá ferrado de qualquer jeito, né? Então, pelo menos na casa, você pode vender ela pelo preço que você pagou. Eu comprei uma casa de 200 mil e fiquei pagando lá por 5 anos. Eu posso vender para outra pessoa e recuperar uma parte daquilo que eu paguei nos 5 anos. O que alugou, ele não tem nada. Então, ele não tem para onde ir, também nem tem o que vender, porque nunca foi dele.
né? Então é mais ou menos essa linha que eu sigo. Eu entendo os argumentos, eu entendo que você investir uma grana alta é muito melhor do que você comprar uma casa, porque dá pra você ter uma renda passiva que paga o aluguel e ainda sobra. Mas pra galera que segue o meu canal, não faz sentido eu falar que investir 500 mil é melhor, porque a pessoa não tem 500 mil, né? Não, eu achei muito legal, primo, porque você coloca exatamente isso. Pro meu público, não faz sentido, né? A gente sabe que, economicamente falando, pra quem tem uma condição melhor ou pra quem já juntou um patrimônio, realmente, se você colocar em fundos imobiliários, você vai ter um rendimento maior, você pode pagar o aluguel e ainda sobrar uma grana, né? Mas é aquilo que você falou, eu concordo. Eu acho que todo homem, todo casal tem que ter o seu próprio castelo, É, né? boa. Ou seja, chega uma hora da vida que você quer ter tua casa, você quer fazer a reforma como você quer, você não quer dar satisfação pra ninguém, né? É a tua casa, é o teu lar, tua família tá ali. Agora, é muito do momento, né, primo? Se você não tá. Hoje você não sabe exatamente, putz, eu moro numa cidade, mas eu não sei se é aqui que eu quero morar. Pode ser que eu tô numa fase de transição de vida, daqui a pouco eu moro em São Paulo, daqui a pouco eu quero estar no Rio de Janeiro, ou eu trabalho CLT para alguma empresa, e pode acontecer de eu ter que procurar emprego em outro estado. Então tudo é fase de vida, mas eu concordo com você, eu acho que todo mundo tem que ter a sua casa.